Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas Moisés e hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo do nosso canal Reforma Jovem. Mas antes de irmos ao tópico principal desse vídeo, quero pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like famoso para ajudar a gente. E no mais, não esqueçam também de deixar seus comentários aqui embaixo. Seus comentários são muito importantes para a elaboração de todos os nossos vídeos, que a gente tem um feedback maneiro de vocês para quais conteúdos a gente pode tratar mais à frente. E no mais, roda a vinheta! E hoje nós estaremos trazendo mais um R-Expo, quadro de reflexões expositivas, onde eu e o Daniel estaremos trazendo uma breve exposição bíblica aqui para vocês. E o texto qual foi escolhido por nós hoje para estar tratando foi o texto de Romanos 13, cujo estarei expondo do verso 1 ao 7 em diante. Mas antes de começar a exposição em si, vamos realizar a leitura do texto por completo para a gente ir seccionando isso aí depois. Vamos lá? E na palavra de Deus está escrito assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trazem sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Por fim, o apóstolo Paulo vem escrevendo assim: paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E assim eu quero começar mais uma exposição, mais um R-Expo para vocês. E o primeiro trecho, o primeiro verso que nós vamos se deter é o verso primeiro, obviamente. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. A primeira pergunta que eu realizei a partir do momento que eu bati o olho nesse texto foi a seguinte: poxa, caramba, será que quando o apóstolo Paulo estava escrevendo essa epístola à igreja de Roma, ele estava assumindo o caráter de inerrância dos líderes governamentais? Mas para que nós venhamos a entender esse texto com uma profundidade maior, nós vamos ter que voltar um pouquinho na história. Porque quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, foi aproximadamente no ano 57 depois de Cristo, cujo imperador daquela época era Nero. E se vocês conhecem esse nome, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar desse nome. Um dos imperadores mais tiranos e extravagantes que já chegou a governar Roma. E inúmeros historiadores possuem inúmeros relatos históricos de vários assassinatos sistemáticos que Nero cometeu. Por exemplo, um deles foi o assassinato do seu meio-irmão, e outro também foi o assassinato da sua própria mãe, para vocês verem o nível de crueldade desse homem. Outra coisa também que ocorreu durante o governo de Nero foi que enquanto a cidade de Roma ardia em chamas, Nero estava compondo com a sua lira lá tranquilão, não tava nem aí pra cidade. O cara tava tranquilão, estavam tacando fogo na cidade e o cara tava ali, tipo,
deixa lá, deixa pegar fogo, entendeu? Para vocês verem o nível de perversidão desse homem. E será que quando o apóstolo Paulo, que estava escrevendo epístola para a igreja de Roma, ele estava assumindo que todos esses atos que esse governante fez eram atos corretos perante a Deus? Eram atos que Deus, poxa, falava assim, caraca, é isso aí mesmo, Nero. Pô, tu é brabo, é isso mesmo, você tá certo, tudo que você tá fazendo aí tá correto. É isso mesmo, é esse caráter que o apóstolo Paulo tá querendo assumir quando tá escrevendo essa epístola? Mas, e meus amigos, não é esse mesmo o caráter que o apóstolo Paulo está trazendo para esse texto. Esse não é o espírito desse texto, não é isso que Paulo está querendo trazer. Se nós voltarmos um pouquinho na Bíblia e formos lá em Romanos 3, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo já vem falando, não há um justo sequer. Então é impossível o apóstolo Paulo estar se contradizendo dentro de sua linha argumentativa. Paulo não está falando que Nero estava fazendo tudo certinho. Paulo não está falando para nós, aplicando isso no contexto atual. Paulo não está falando que todos os atos que Bolsonaro ou sei lá, qualquer outro governante faz é apoiado por Deus, tem um like de Deus não, cara. Mas agora a pergunta que não quer calar. Então, Lucas, se Paulo não estava falando isso, então o que o Paulo estava falando? Vamos analisar os versos em diante, os versos 2, 3 e 4, para a gente se ambientar melhor nisso aí. Aí vocês vão ver e vocês vão ter entendimento específico do que Paulo estava falando. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo de autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada, porque é o ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Então, quando o apóstolo Paulo ele está falando isso, Paulo está falando o seguinte: o governo civil é ordenado por Deus, embora muitas vezes nas mãos de homens maus, e se destine a reprimir elementos criminosos dentro da sociedade humana, os crentes devem ser cumpridores das leis civis em todas as relações da sua vida cotidiana. Se existir qualquer tipo de lei, o cristão tem que ser submisso a essa ordenança, essas leis que foram impostas para ele. O cristão deve ser o modelo de obediência dentro disso aí. Agora, entenderam um pouco do que o Paulo estava querendo dizer? Muitas pessoas acabam confundindo a questão de se sujeitar com concordar. Mas, meus amigos, se sujeitar não é você concordar com tudo, e sim obedecer. Nossos governantes podem estar errados sim, eles podem errar, eles são homens, eles são humanos. Isso não muda o fato deles terem sido escolhidos por Deus, como o próprio texto diz. O texto diz isso, mas não é porque ele erra que ele não foi escolhido por Deus. Até porque se ele não errasse, ele não iria obter um caráter humano, porque nós humanos somos errantes, nós somos falhos. Então é da nossa própria natureza a gente cometer erros. Como muitos imperadores perseguiram a igreja de maneira ferrenha, mas isso teve um propósito dentro da vida da igreja, possui um propósito de fortalecer o seu povo. Então, se governante A ou B erra ou acerta, é tudo pela permissão de Deus. Outro aspecto interessante que eu queria destacar para vocês
é que nós do século 21 nós temos uma grande dificuldade com relação à obediência em qualquer âmbito da sociedade. Por quê? Nós somos uma sociedade, como muitos falam, uma sociedade imediatista. Até porque nós, vem, vamos comigo. Pô, você pega o telefone, pô, tô com fome, iFood na hora, pá, ligou, iFood. Comida, sei lá, em 10 minutos já tá na porta da sua casa. Então nós temos algo dentro de nós que meio que deixou as coisas muito encaminhadas. E essa era do século 21, a era da tecnologia, nos proporcionou muitas coisas boas. Mas um aspecto negativo que toda essa modernidade e todo o contexto da pós-modernidade também trouxe para nós foi essa coisa do senso de imediatismo. Tudo que nós precisamos é para agora, é no átomo. Se não for, pô, tem algo errado ou é algo muito ruim. Mas por que, Lucas, você está falando acerca de uma sociedade imediatista, sendo que o contexto é de obediência? A nossa dificuldade com relação à obediência muitas vezes está associada por causa desse defeito de imediatismo. O ser humano, após a queda, ele se tornou um ser humano sem lei, porque o próprio pecado foi uma rebelião contra o próprio Deus Criador. Foi um ato de oposição contra o próprio Deus. Então, se nós nos opomos ao próprio Deus, quanto mais às nossas autoridades, aos nossos líderes eclesiásticos, aos nossos superiores dentro das escolas de guerra, quanto mais isso. Então, o ser humano, principalmente do século 21, com a era da pós-modernidade, tecnologia, coisas muito acessíveis, tudo na palma da mão, nós temos tudo que nós quisermos na palma da mão. Nós ficamos condicionados a isso, e quando nós não temos essa coisa, quando nós não temos aquilo na mão, nós entramos em, caraca, o pastor vai lá e se coloca contra aquilo que você falou, aquilo que você fez. Poxa, pastor nenhum manda na minha vida, pastor não me manda não, pô, quem manda aqui sou eu, tal. Nós já nos armamos todos, porque nós não somos condicionados a obedecer. O ser humano não é condicionado à obediência, porque obediência dói. Obedecer dói. Obedecer é chato e muitos não gostam de obedecer. Obedecer em momento algum é uma tarefa fácil. Demanda tempo, demanda paciência e demanda a submissão a Deus também. Agora vamos para a parte final da nossa exposição. Vamos à leitura dos versos 5, 6 e 7. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. E meus amigos, essa é a parte final da nossa exposição. E o recado que eu quero deixar para vocês é que vocês vivam pautados toda a sua vida na palavra de Deus, obedecendo seus líderes eclesiásticos, obedecendo seus governantes e não infligindo suas leis em locais qualqueres. No mais, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Não se esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram. Não se esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo. No mais, que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau.